Olá, tudo bem, gente? Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui nossa convidada, que é a Poliana. Aceitar o convite. Vão mandando aí os aviõezinhos aí, pessoal, para chamar a galera para participar. Poliana, cadê você? Gente, não sei se mudou alguma coisa aqui, mas... Ah, entrou. Poliana, Deus. Cadê você, Poliana? Calma aí, gente. Uma hora dá certo. Poliana, te mandei um convite. Você precisa aceitar. Fernanda tinha que estar, né, Fer? Poli. Vou mandar de novo, Poli, o convite. Tudo bem, Poli? Poli. Poliana não está conseguindo participar. Seguiremos tentando aqui, gente. Peraí. Deixa eu tentar de novo. Poli, alguma coisa aí com a sua conexão, será? Ah, deu certo. Olá, Tudo bem? boa noite, tudo bem, Gi? Tudo bem, Poli? Ai, que beleza, a gente conseguiu estar juntas mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, que maravilha, né? Tratando desse assunto tão bacana, né? Tanta coisa para ser falada nessa noite. Tão E importante. que bom ter vocês aqui, né? Já tem algumas pessoas nos acompanhando, que estavam também esperando por esse tema, por essa live. Então, vai ser uma noite um momento aí bastante agradável para a gente estar abordando esse tema, compreendendo as diferenças entre amor próprio e egoísmo. Isso. É bom a gente relembrar, né, Poli, que essa live, ela surgiu de uma outra live que nós fizemos há um tempinho, né? A gente fez uma live falando das questões emocionais, de autoestima, né? E aí, no final, algumas pessoas comentando, mas qual que é a diferença de egoísmo e amor próprio? A gente falou, vamos fazer uma live, né? Então, hoje a gente está aqui para estar abordando esse assunto que é tão importante, né? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Ginessa, eu sou psicóloga clínica, me formei em 2008 e desde então eu atendo na área clínica, né? Há 11 anos durante 11 anos eu morei lá em Sapezal, me mudei para Sorriso há pouco tempo e tenho atuado aqui também na área clínica, né? Sou mãe de 2 filhos, tenho um menino de 6 e uma filhinha de 3. E estamos aí para abordar um pouquinho essa questão de maternidade nesse cenário de mulher, né? Trabalho especificamente com mulheres. Hoje eu atendo apenas mulheres. Já passei por, né, todas as fases de atender uma série de perfis, mas hoje eu acabei me especializando mais nessa área, né? E aí eu quero que você se apresente também, Poli, para a gente poder começar. Tá joia. Então, eu sou a Poliana, sou formada há 10 anos, sou psicóloga. Eu e a Ginessa temos também esse contato desde a época da faculdade, moramos juntos numa república e foi um período muito bom também. E foi aí que nós fomos fortalecendo esse vínculo, tendo afinidades e a gente acaba desenvolvendo esse trabalho, essa troca muito grande desde então. Atualmente eu estou na área clínica, privada, na rede privada e também atuando no serviço público. Também sou mãe, sou casada, sou mãe de 2 filhos, do Eduardo de 9 anos e a Mariana também de 3 anos. Então, a gente vai abordar também quais são os impactos, né? Como a Ginessa falou, maternidade, todas as atribuições que são dadas aí, principalmente às mulheres, né? Que são mais, se sentem no decorrer do dia a dia mais sobrecarregadas. Mas o nosso tema principal é abordar o amor próprio, compreender as diferenças de amor próprio, falar sobre isso, falar sobre o egoísmo, né, o que tem a ver uma coisa com a outra, para todas as pessoas, não só para mulheres, né? Todas as pessoas precisam aprender a desenvolver as habilidades em relação ao amor próprio.
E para isso a gente precisa entender o que é amor próprio, né? Isso. É verdade, assim, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade ou nunca nem pararam para prestar muita atenção nisso, né? É um assunto que é bem pertinente. Eu quero, assim, aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo a gente que mandem aí os aviãozinhos, os convites para mulheres que vocês gostem, que vocês acham que são especiais, que precisam saber mais sobre autocuidado, como cuidar dela mesma, né? Não só das outras pessoas, né? Tenho certeza que vocês conseguem pensar em alguém que talvez valorize demais o cuidado para outra pessoa e se deixa muitas vezes de lado. Então, a nossa ideia aqui hoje não é puxar a orelha de ninguém, né? Não é olhar de uma maneira crítica, criticando, né, o comportamento de quem cuida do outro. Muito pelo contrário, a gente vai falar sobre isso também, tá? Sobre o cuidar do outro e cuidar de si. Então, vai mandando para o pessoal aí, de tempo em tempo. Hoje eu e a Poliana combinamos que a gente vai dar bastante atenção para os comentários, que da primeira vez a gente conversou tanto e achou que ficava gravado esses comentários e acabamos nos perdendo, né? Então hoje, quando eu estiver falando, a Poli vai cuidar mais para a gente não deixar passar ninguém e vice-versa, tá? Então, para a gente começar, Poliana, eu gostaria de começar falando do significado que o dicionário dá para a palavra egoísmo, para daí a gente introduzir a questão do amor próprio, tá? No dicionário, fala assim, egoísmo. O que é? O amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Ou também exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar referência a tudo. Orgulho, presunção. Eu achei essa palavra presunção bem interessante para a gente conseguir diferenciar, porque no amor próprio não é assim, né, Poli? O que você acha? Então, é bem isso, né, Gil? A gente precisa entender, né? Quanto mais clareza a gente tem sobre os fatos, quanto mais a gente consegue compreender, e é por isso que a gente trouxe, né, Gil comentou, vamos trazer a tradução bem ao pé da letra mesmo, o que é o egoísmo, para a gente entender o que é fazer a diferenciação entre o amor próprio, né? Porque o egoísmo fala bem claro aí, é um interesse exagerado sobre os meus próprios interesses. E quando a gente fala em amor próprio, e hoje a gente vai falar também, não de uma forma para romantizar o amor próprio, a gente precisa compreender ele. A gente sabe que as práticas do dia a dia, o autocuidado, tudo aquilo que envolve a prática do amor próprio, ela exige de nós. Exige uma organização, exige que eu consiga organizar a minha rotina, que eu consiga compreender o que é isso, para que eu consiga realmente colocar em prática, né? Então, podem colocar aí, é legal que a nossa live seja bem leve mesmo, que a gente consiga responder perguntas, que vocês coloquem aí o conceito, né? Eu abri uma caixinha de perguntas ontem e a Gi também. Nós obtemos tantas respostas bacanas e é tão legal essa compreensão, a gente partir dessa compreensão que vocês têm, que o outro tem, porque às vezes a nossa compreensão enquanto psicólogas é uma, né? E a compreensão da realidade dos nossos pacientes, da realidade das pessoas que acompanham aí o nosso trabalho é outra e é extremamente enriquecedora, né, Genessa? Então, a gente vai comentar também, né? Sim, até porque tem gente que respondeu nessas caixinhas que nem sabe o que é amor próprio. Ué, como assim? Diferença de egoísmo e amor próprio, né? Então, assim, para vocês que estão acompanhando a gente aí, o que é para vocês amor próprio, gente? Como que isso fica claro na mente de vocês em relação ao egoísmo? Eu gostaria muito que vocês participassem com a gente em relação a isso. Então, e aí a gente precisa compreender, até uma paciente minha, uma pessoa muito querida, colocou, né, até nas caixinhas de pergunta lá, falou assim, há um ano atrás, se me fizessem essa pergunta, o que é amor próprio, ela responderia, isso é de comer? Né? Isso é de comer, isso é um objeto, o que é isso, né? Porque a gente ouve tanto falar sobre amor próprio e muitas vezes de uma forma muito banalizada, né? Porque o amor próprio, para muitas pessoas, não que não seja, tá? Mas ele se resume somente ao cuidado de si.
né? É eu vestir uma roupa bonita, é eu arrumar o cabelo, eu arrumar a unha para os homens, fazer a barba, cuidar do cabelo. E amor próprio é isso, mas é isso e muito mais do que isso. E é essa riqueza de compreensão que nós queremos trazer para vocês nessa noite. Então, entender que amor próprio vai muito além, né, de só cuidar do interno, né, do nosso exterior. Também é cuidar de nós, no sentido de autoconhecimento, do quanto eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu aprendo a respeitar os meus limites, mais eu Sim. consigo entender quais limites eu preciso colocar na minha relação com o outro. Quando eu falo com o outro, não só de um relacionamento afetivo, marido e mulher, né? Mas também relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, enfim. Como está, né? O que eu tenho permitido, que tipo de relacionamentos que eu tenho me permitido estar. E aí entra também questões mais profundas de relacionamentos abusivos. Quando eu não tenho meu amor próprio desenvolvido, qualquer coisa serve, né? Qualquer tipo de relacionamento tá bom, porque eu aprendo a viver de migalhas e elas tá tudo bem, né? E aí quando a Isso. gente vai aprendendo a desenvolver isso, né, em terapia, a gente passa a não aceitar mais o pouco, né? Uhum. Até assim, é interessante falar dessa questão de terapia, Poliana, porque só antes de entrar nisso, queria comentar que algumas pessoas aqui falaram, é difícil falar exatamente o que que é, eu às vezes até sei, mas não consigo expressar direito, mas realmente, né? Porque assim, até eu gostaria de comentar que o processo de autoconhecimento, ele nos leva a uma compreensão melhor do que eu preciso para alimentar o meu amor próprio, né? Porque talvez para mim eu desenvolver alguns hábitos que me levem a esse amor próprio, pode não ser o mesmo para você, Poliana, né? Então, assim, por quê? Ai, terapia. Vocês só falam de fazer terapia, vocês estão vendendo o peixe de vocês. Lógico que a gente vai super valorizar essa importância. Agora, o que a gente pode entender como terapêutico, mas que não é terapia, né? Esses dias eu vi um post assim, achei, nossa, fantástico. Por exemplo, fazer atividade física pode ser terapêutico, mas não é terapia. Pescar pode ser terapêutico, mas não é terapia. Conversar, meditar, nananã, pode ser terapêutico, né? Pode fazer bem para você, mas não é terapia. E por que a gente precisa valorizar essa questão da terapia? Porque é na terapia que a gente avança em autoconhecimento, entende? Então, quando a gente avança em autoconhecimento, eu identifico as minhas necessidades. Quando a gente tem essa característica de viver muito no automático, né? E é isso que tem enlouquecido as mulheres na atualidade. A gente vive num automático porque as demandas são muito intensas, é demanda do relacionamento, da família, dos filhos, da escola que pede que a gente acompanhe os filhos em algumas situações específicas. Enfim, são muitas demandas que a mulher acaba absorvendo, né? E essa absorção dessa demanda toda, essa quantidade de coisas que a gente tem para fazer, nesse processo, às vezes a gente passa a invalidar ou a nem observar as nossas necessidades emocionais, né? E a gente não observando essas necessidades emocionais, a gente está no automático, né? E estar no automático é altamente insalubre. A gente sofre com essa questão, embora muitas vezes a gente não perceba. Não é verdade? O que você acha, Olha? Com certeza. Faz todo sentido, né? De viver no automático e, como você falou, e validar as nossas emoções. O que é validar as nossas emoções? É entender que as nossas emoções, elas são necessárias para a nossa compreensão. Ela tem uma função na nossa vida, né? Se eu tô triste, se eu tô irritada, se eu tô desanimada. E aí, muitas vezes, a gente faz de conta que tá tudo bem, né? Joga a sujeira ali embaixo do tapete
e vida que segue, porque eu não posso ficar assim, eu tenho um monte de coisas para dar conta. E aí a gente vai entrando nesse ciclo vicioso e muitas vezes de autossabotagem que me leva ao adoecimento emocional, que é extremamente significativo. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente precisa realmente validar isso. Tudo bem eu estar triste. Vamos entender o que tem me levado a ficar assim, triste, desanimada, o que tem contribuído para isso. Porque quando eu paro para analisar e para compreender, eu me permito entender o que está acontecendo comigo e eu me permito modificar isso. Então, eu preciso parar para prestar atenção. O que eu não estou prestando atenção em mim, no meu dia a dia? O que eu preciso mudar ou valorizar de forma diferente na minha rotina? Na organização do meu tempo, no meu autocuidado, né? Na minha autoconfiança. E aí, muitas vezes, nesse cenário, a própria pessoa, ela não tem essa percepção da importância dela cuidar de si mesma para que ela possa ter uma performance melhor em todos os outros aspectos, né? Então, porque eu preciso dar conta de todas as minhas demandas, trabalho, casa, né? Jornada, às vezes, dupla, tripla, né? A mulher atual, ela é multifacetada, ela faz muitas coisas, né? E aí, às vezes, olha, eu falo né? Eu falo muito né. E às vezes a gente, a mulher, eu falo a gente, porque a gente tá todo mundo nesse cenário, né? Nesse mesmo perfil, às vezes a gente não observa isso porque tá no automático. E aí, quando a gente se dá conta, isso leva a um sofrimento tão intenso que eu prefiro não olhar de novo. Não quero olhar, não quero pensar nisso. E aí, quando é que a pessoa procura um acompanhamento, um auxílio profissional? Quando ela se vê assim, desesperada e não conseguindo mais sozinha, né? E tipo assim, se eu abandonar o barco, nada vai dar certo, nada vai fluir, né? Então, é interessante isso que você tem falado, sabe, Poli? Porque a gente precisa entender esse cenário que a gente vive, entender muito essa questão da análise dos nossos pensamentos sobre nós mesmas, para que a gente volte àquela metáfora que a gente sempre faz, né? Aquela historinha das máscaras de oxigênio. Quer contar para nós, Poli, como que é? Então, vamos lá. Quando a gente fala de amor próprio, né? Quando a gente fala de cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa voltar o nosso olhar para si, né? A gente precisa compreender como está o meu cuidado, como está o meu tempo, que tempo que eu tenho dedicado para mim, e entender que se eu não estiver bem, eu também não vou conseguir cuidar do outro, né? A metáfora das máscaras de oxigênio, elas nos leva a essa reflexão, né? Eu vou contar para vocês como é. Quem já viajou de avião, já andou, talvez já tenha, não se lembre, mas sempre ouve. As aeromoças, né, o comandante, antes de iniciar o voo, sempre passam a orientação. Em caso de algum perigo, de alguma turbulência, máscaras de oxigênio irão cair. Coloque primeiro em você e depois ajude a pessoa que está do seu lado. Quando a gente pensa assim, pensando em como nós estamos agora, parece super simples, né? Nós estamos aqui, tranquilo, a maioria de vocês aí assistindo a live, às vezes fazendo algo, mas nós estamos tranquilos, né? Agora imagina essa orientação diante de uma situação ali extremamente caótica, desesperadora. E mais ainda, eu vou mais a fundo. Imagina que essa pessoa que está do seu lado é o seu filho, né? Pequeno. Então, a gente entra em pânico, né? Em desespero. E faz todo sentido. A gente precisa trazer essa metáfora para o nosso dia a dia. Por que eu preciso? Por que essa orientação é dada? Porque você só vai conseguir ajudar a outra pessoa que está do seu lado se você estiver bem, primeiro. E assim é no nosso dia a dia. Eu não consigo oferecer para o outro aquilo que eu não tenho. Então, quando a gente fala em amor próprio, é justamente isso. Será que eu vou conseguir oferecer o meu melhor para o outro no dia a dia, todos os dias, se eu não estiver bem? Se eu não estiver praticando esse amor próprio, esse autocuidado? Porque esses dias eu fiz até
uma postagem, o que que é o autocuidado? É aquilo que ninguém pode fazer por mim. O autocuidado, a prática do amor próprio, ela tem que ser vista e compreendida como uma recarga de energia e não como um egoísmo, como algo que eu estou fazendo só para mim, só é por mim, mas não é só para mim. E eu preciso ter momentos que sejam só meus também, tá tudo bem com isso. Mas é uma recarga de energia, porque quanto melhor eu estiver comigo, quanto mais eu tiro tempo para fazer coisas para mim, coisas que eu gosto, coisas que me enchem de energia, de motivação, mais eu vou estar tranquila para oferecer isso para o outro. Deixa Então, eu falar todo uma mundo é coisa para você, beneficiado, né? Adriano. Quantas vezes falam assim, meu Deus, mas doutora, eu já fico a semana inteira trabalhando, é tanta coisa, é final de semana, capaz que eu vou sair sozinha para dar uma passeada, eu tenho que ficar com os meus filhos. Coitados, eles já ficam sem mim a semana inteira. E aí nasce um sentimento de culpa também, né? E eu falei na live anterior que eu fiz semana passada, os nossos filhos, eles não têm... nós não somos a única referência de felicidade dos nossos filhos. E isso dói, né? Por quê? Porque o nosso filho, ele é feliz com a gente, ele é feliz com os amiguinhos na escolinha, com os amigos adolescentes, com seja quem for, ele também tem Com os vários avós. tipos de felicidade. E aí a gente fica com aquela culpa terrível, né? Ó, uma pessoa que a Amanda falando, você falou exatamente a frase que eu uso, né? Teve bastante gente aí em cima falando que se cobra bastante também, que tem muita coisa para fazer, que os pais precisam muito dela. E assim, quando nós falamos em amor próprio, a gente não está falando só eu, né? Tem uma colega psicóloga nossa que fez um post sobre isso, foi bem interessante, e é uma abordagem que eu também gosto de utilizar, assim, no sentido de que não sou só eu, mas eu também, né? Então, eu fulano, ciclano, beltrano, nananana, vó, sogra, filho, cunhada, mas eu também tenho as minhas necessidades. Então, a gente não está excluindo a necessidade do outro, a gente não precisa carregar essa culpa. Porque se eu me sinto bem, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Ir no mercado aqui em casa, eu sempre carregava os meus filhos junto. Para mim vira um estresse. Porque aí um quer carregar o carrinho, o outro quer ir dentro, outro quer pesar a salada, o outro quer... Isso vira um estresse que quando chega para pagar no caixa, eu não vejo a hora de ir embora. Então, o que eu preciso fazer? Pode ser uma coisa muito besta para todo mundo, para algumas pessoas. Eu preciso ir no mercado sozinha. Eu preciso ir no mercado sozinha, nem que seja um momento de saúde mental para não dar briga com as minhas crianças. Então, isso é o quê? É eu entender que na prática algumas coisas não funcionam. O que adianta eu carregar meus filhos junto para eu estar junto? Porque eu já fiquei longe a semana inteira e o momento de estar ali ser um estresse. Não adianta, né? Não adianta. Então, essa prática da gente entender o nosso funcionamento para ver o que agrega, né? É muito importante, senão a gente faz coisas carregando culpa. Né? Tipo, tá vendo por que eu fui? Sou uma péssima mãe, já fiquei longe o dia inteiro e agora ainda briguei no mercado. Piora, não ajuda, entende? Faz sentido? E aí entra... isso, gente. Pode falar, compartilhem aí se isso que a gente está falando faz sentido, o que mais que faz sentido para vocês aí, o que está surgindo aí dentro, né? Porque é um tema que mexe com a gente, né? Como eu estou em relação a isso? Como está o meu autocuidado? Eu tenho conseguido me permitir? Façam essa pergunta aí para vocês. Eu tenho conseguido me permitir essa prática do amor próprio? Né? Porque tem pessoas que a gente fala sobre o amor próprio que justamente falam, não, mas eu não tenho tempo para isso, né? O que é isso, na verdade, né? Porque entendem justamente isso. Se eu praticar o meu amor próprio, eu vou estar sendo extremamente egoísta com as outras pessoas ao meu redor. Porque, na verdade, a gente precisa se munir desse conhecimento mesmo. Amor próprio não é egoísmo, né? Amor próprio é uma prática preventiva de autocuidado, é uma prática preventiva para que você consiga ir
praticando pequenos mini hábitos durante a semana, durante o dia, que vão fazer com que você não adoeça. Porque quanto mais você deixa para depois, depois eu faço, depois, porque a gente precisa voltar esse olhar para isso que a Ginessa estava falando. Acreditar que eu vou estar com os meus filhos simplesmente por estar, nesse exemplo que você usou, não é um tempo de qualidade. Porque, não, eu preciso estar com eles. Mas aí eu preciso analisar, será que esse tempo com eles, eu passei mais tempo brigando com eles lá no mercado do que se eu tivesse ido sozinha, né? Eu teria Gente, voltado fala que melhor você não para gosta de levar os casa. filhos no mercado, vai. Brincadeira. Hã? Não, eu tô falando, tem uma colega aqui que falou que só relaxa quando todos estão dormindo, né? Aí uma outra, e falou assim, ir no mercado com os filhos não é fácil, mas muitas vezes somos criticados de sair sozinha por um momento, né? A Daiane aqui falando, eu sempre acho que se os meus filhos não estão bem, eu não estaria bem. O que você acha dessa frase, Poliana? Então, né? Se os meus filhos não estiverem bem, eu não vou estar bem. Claro, os filhos impactam, né? A saúde emocional dos filhos, o bem-estar dos filhos impactam de forma gritante, né? Sem dúvida, na nossa saúde emocional enquanto mães. Mas aí a gente precisa entender que nós não somos totalmente responsáveis por tudo aquilo que acontece com os nossos filhos. Eles precisam também começar a lidar com o gerenciamento aí das frustrações, das emoções desde pequenos, desde criança, né? E eles também, a convivência que as crianças têm, que os filhos têm, o modelo de referência não é só em casa. Claro que a maior delas é o ambiente familiar, mas eles convivem com amigos, com o ambiente da igreja, né, com colegas na escola, com amigos do bairro, enfim, eles vão sendo moldados assim, E né? é Então eu não difícil, posso é tomar essa desafiador. responsabilidade, não posso tomar essa responsabilidade toda para mim em relação ao que eles estão sentindo ou vivenciando. Entende que é uma cobrança muito grande que a gente se faz? E aí entra a culpa, né? Especialmente se a gente tem essa autocrítica muito acurada, né? Então, embora a gente não consiga ter esse controle, na verdade não é controle de nada, né? Mas essa influência que os outros cenários eles têm na vida das crianças, a gente, enquanto pais, a gente pode acolher, né? Acolher essa demanda, essa dificuldade, essa frustração de não poder fazer tal coisa ou de precisar tal coisa e não dar certo. A gente pode acolher e utilizar esse momento como um ensinamento também, né? Então é bastante complexo essas questões, né? Tem a Simone que fala, a Amanda, como ter autocuidado, tentar me colocar em primeiro lugar sem se sentir egoísta. Vou falar um segredo. Simone falando, gente, estou me superando. Estou indo na formatura do filho mais velho semana que vem com todo o apoio do meu esposo, que vai cuidar do nosso pequeno, porque vai ser bate e volta e seria estressante para ele. Relacionamentos de parceria, que eu sempre falo, né? A gente precisa ir rompendo essa ideia de que a mãe precisa absorver toda a demanda dos cuidados dos filhos. Gente, isso aí não tem nem que a gente entrar muito nesse assunto, né? Porque a gente precisa impactar as nossas próximas gerações, entendendo que maternidade e paternidade tem que andar assim, ó, junto. Não é a mãe que precisa absorver. Em todas as lives que eu falo, eu sempre sou muito repetitiva, porque eu acho que isso é uma coisa que precisa avançar muito, no sentido de que nós, mulheres, nós não fomos criadas para dar conta ou da casa, ou do trabalho, ou dos filhos, né? A gente cresceu num momento histórico onde nós fomos aprendendo a dar conta de tudo. Da casa, do casamento, dos filhos, do trabalho, da empresa, dos negócios, investimento, economia, poupança, gerenciamento doméstico. E aí, quem que enlouquece nessa história toda, né? É a gente. E aí a gente volta nisso que a Amanda falou. Como que eu vou desenvolver o autocuidado, né? E aí eu queria ensinar para vocês aqui uma estratégia, um conteúdo que eu costumo trabalhar bastante com as minhas pacientes, que se chama tripé do amor próprio. Alguém já ouviu falar disso ou tem alguma ideia do que tem nesse tripé do amor próprio? Fala aí para nós, gente. O que vocês acham que está envolvido? Tem bastante gente nova entrando, que legal. A Lula de Rondônia, trabalhamos juntas, uma época lá em Sapezal, a Cleo, Patrícia.
Legal. Patrícia, minha colega, amiga Colega da psicóloga Poli. também. Tem um monte de carinhas que eu não conheço que deve ser da galerinha da Poliana aí. Vai ter um E monte de tantas gente. outras pessoas aqui, nossa, e assim, enquanto vocês coloquem aí, né, a gente fica muito feliz, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, porque por estarem dedicando esse tempo. Eu sempre falo assim, vocês colocaram esse tempo como prioridade na vida de vocês aí, na quarta-feira à noite, para estar se munindo desse conhecimento mesmo. E o que nós queremos que vocês saiam daqui todos que estão aqui, é mais realmente assim, empoderados disso. Não, eu posso, eu preciso, isso é fundamental para o meu dia a dia. Para começar a praticar o meu amor próprio, é Sim. fundamental para que eu viva bem comigo, para que eu esteja Uhum. melhor comigo e também para que eu esteja melhor com os outros, porque, como eu falei antes no exemplo das máscaras de oxigênio, quando nós cuidamos de nós, nós ficamos com o nosso humor melhor, a nossa autoestima melhor, e as pessoas ao nosso redor são beneficiadas com isso, né? Sem dúvida, porque a gente vai oferecer o nosso melhor, a gente vai estar mais leve para conduzir o dia a dia, né? E Então a gente sabe, precisa Poli? dessa carga de energia, né? E assim, eu acho legal fazer um comentário antes de ir para esse segredo do amor próprio. Você falou essa questão do empoderamento. Isso é uma terminologia tão importante que a gente entenda, porque olha só, quando nós falamos empoderamento feminino, muitas pessoas, a coisa que vem na mente assim é o quê? Ah, é o feminismo, é ir contra os homens, é fazer o que eu quero a qualquer preço, é brigar com o mundo e no geral, né? É ou não é, gente? Quem já teve essa ideia em algum momento, né? Então, quando se fala empoderamento, muitas pessoas já nem escutam o que você tem para falar, porque entendem de uma maneira negativa. E é justamente essa ideia que a gente precisa desmistificar, tá? É importante que a gente entenda o empoderamento como nós nos darmos poder de decisões, poder de escolha, poder de autocuidado, poder de tomada de decisões nos aspectos mais abrangentes que existem, né? Então, não é a gente ir contra as coisas né, a qualquer custo, não é esse ponto. A gente tem que entender esse empoderamento como algo que agrega na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional. Porque empoderamento está diretamente ligado com a nossa capacidade de escolher, de tomar decisões. E a nossa responsabilidade envolvida nisso. Né? Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que sempre justificam alguma coisa baseada em impossibilidades. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu já passei por isso e isso na vida. Ou então, a gente escuta muito, ah, mas eu não vou porque eu sou depressiva. Ou então, a ansiedade, ela acaba muito comigo, então eu tô acima do peso por causa da ansiedade. Então, a gente às vezes justifica muitas coisas sem entender que a gente tem um poder de escolha envolvido. Nós não somos seres automáticos, a gente toma decisões o tempo todo, né? A Adriana tá aqui falando, empoderamento algumas vezes é entendido como a mulher que manda no homem. Uma vez, ela até fazer um comentário, quando eu morava lá em Sapezal, eu fiz uma palestra sobre empoderamento feminino e teve um homem que falou assim, essa palestra aí é para ensinar as mulheres a mandar nos homens? Foi super assim, a gente ficou, como assim? Por que ele tá entendendo isso? Né? Mas realmente, tem muita gente que entende isso, porque a gente vive num cenário bastante machista, isso é inegável, e quando a gente não tem relacionamentos saudáveis, o homem ele se sobrepõe à ideia da mulher, porque é cultural, a gente foi vivendo nisso. Por isso que eu falo da gente impactar as próximas gerações com o quê? Com conhecimento. A gente precisa impactar a vida dos nossos filhos para que eles pensem de uma maneira diferente, que eles entendam a mulher como uma parceira, não como uma empregada, uma subordinada ou alguém que está ali para falar bem para tudo, né? É uma questão de parceria. Vocês concordam comigo, gente, em relação a isso? É importante que a gente consiga observar o cenário que a gente está envolvido e ter um olhar crítico a respeito disso, né? Porque senão a sensação aí, as necessidades de autocuidado, elas vão parecer que assim, vão parecer egoísmo, vão parecer que eu estou pensando só em mim. E tem todo
um cenário envolvido nisso. Faz sentido para vocês? Para você, Poli? O que você me diz a respeito desse tópico? Uhum. E aí, quando a gente vai caindo nessas armadilhas, né? Quando nós começamos a mudar o nosso comportamento, as pessoas que fazem terapia, os nossos pacientes, né, Gi, eles falam muito isso. E eu pergunto também, as pessoas têm percebido as suas mudanças? E para algumas pessoas que convivem, percebem, com certeza, mudanças de comportamento são sempre percebidas, às vezes como positivas e às vezes como negativas. Por que negativas? Porque às vezes a pessoa ela para, simplesmente ela começa a deixar de fazer aquilo que acomoda o outro, né? Aquilo que é só para o outro. Ela deixa de ter essa visão aí de que eu vivo para servir o outro. Não, eu posso servir ao outro desde que eu também consiga atender as minhas necessidades. E aí, né, o marido ou as outras pessoas ali estavam super acomodadas, a esposa acomodada, né, com tudo aquilo que fazia, porque a pessoa nunca tirava um tempo para si. De repente ela começa, né, a ter esses insights aí, a ter essas percepções da importância disso no dia a dia. Porque, como você falou, Ginessa, você trouxe as pessoas, nós todos, homens, mulheres, estamos extremamente sobrecarregados hoje em dia com tudo, com todos os afazeres do dia a dia. E aí eu começo a entrar realmente nesse círculo vicioso aí, né? Círculo vicioso de práticas que não me agregam e que acabam realmente adoecendo, que acabam realmente me colocando nessa posição de servir ao outro e não atender às minhas necessidades. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? É tão importante a gente abordar. Aqui também, quando a gente fala de amor próprio, a Adriana colocou aqui uma colocação. Uma coisa que faço e me incomoda muito, quando saio de casa eu quero resolver 10 coisas ao mesmo tempo. Aí a gente entra naquela questão, muitas vezes, eu preciso dar conta de tudo o tempo todo. Se eu não dou conta de tudo aquilo que eu planejei, de tudo aquilo que eu propus que eu iria fazer naquele dia, de tudo aquilo que foi proposto para mim no meu trabalho, eu acabo entrando ali numa linha de pensamentos ou emoções negativas que me levam a acreditar que eu não estou sendo boa o suficiente. E aí eu começo, né, a entrar nessa onda aí realmente de pensamentos negativos, né, de crenças que vão me levando a acreditar que eu não estou sendo boa o suficiente, então eu vou ocupando cada vez mais o meu tempo para me sentir útil, para sentir que realmente eu estou sendo produtiva e realmente a gente se coloca nessa posição. Onde fica o meu momento, né? De fazer coisas por mim. Quando a gente fala também de amor próprio, né? Foi importante essa colocação da Adriana, porque assim, a gente pode sim dar conta de muitas coisas e a gente dá conta de muitas coisas, mas a gente precisa entender que eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. É aí que eu falo, é aí que mora o perigo. Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo o tempo todo, eu tenho que estar bem emocionalmente o tempo todo, porque eu não posso ficar irritada, não posso ficar triste, chateada. Eu tenho que estar bem, porque eu me cobro e porque as outras pessoas me cobram. E aí, onde a gente precisa? Lá no começo a gente falou sobre validar as emoções. Eu posso sim me permitir em alguns momentos ficar triste, ficar chateada, não corresponder às expectativas que os outros me colocam. Eu posso sim, porque eu não preciso estar bem o tempo todo. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. E ter as nossas fragilidades não significa que nós somos fracos. É diferente. Ter fragilidade significa que nós somos vulneráveis. Mas dentro dessa vulnerabilidade, nós somos capazes de tanta coisa. Tem uma frase que eu costumo usar também com os pacientes. Eu posso sentir medo e mesmo assim continuar sendo uma pessoa corajosa. Porque o meu medo, de um momento, não me resume como um todo, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente corajosa, mas em alguns momentos, em algumas situações, eu vou sentir medo, né? Ai, então gente, a gente Poliana é precisa maravilhosa, né?
Olha só, a Poliana é maravilhosa, gente. Ai, eu adoro ela, de verdade. E o quanto que É, você é recíproco, facilita. né, Inês? É Você é recíproco, né? maravilhosa. Achei muito lindo isso tudo que você falou, sabe? Acho que é bem por aí, né? A gente pode dar conta de muitas coisas, mas a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, daí entra naquele ponto que nós falamos antes, né? Até eu, Amanda, aqui, ó, meu olho, já tô aqui pensando como que isso tem que fazer sentido na vida das pessoas, sabe? Porque tem dias que eu vou ser a melhor mãe do planeta, né? E talvez não seja a melhor esposa, né? Tem dias que posso ser a melhor esposa, mas não vou ser a melhor mãe. Mas eu estou ali fazendo o meu melhor. E às vezes o meu melhor naquele dia não é os meus 100%. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Talvez o meu melhor aquele dia, nossa, é só 10%, mas eu estou fazendo o meu melhor. Outro dia eu vou fazer algo melhor ainda, né? Vou passar dos 80%, 90%. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, que a gente pode sim dar conta de muitas coisas. Inclusive, tem uma série de estudos científicos que falam da importância da multifuncionalidade do ser humano, né? O que é isso? É o quanto é importante para o nosso cérebro que a gente possa fazer várias coisas. Nessa do céu, como assim eu já faço tanta coisa? E isso é bom, porque você está sendo criativo, você vai usando o seu compilado de informações para uma série de coisas que você faz, né? Um aprendizado que você tem numa área da sua vida, você pode levar para outra, isso faz bem. Às vezes a gente tem a ideia de que descansar é só dormir. Ah, eu preciso esse final de semana dormir para descansar. Às vezes o descansar é sair numa festa com o seu love, é ir na casa de alguém, ficar conversando até 3 da manhã. Você não vai dormir o tanto que você queria, mas você está colocando em dia necessidades emocionais que também dizem respeito a descansar, né? Então, quando eu me envolvo em coisas, sei lá, de trabalho social, voluntário, igreja, coisas com amigas, tenho muitos ciclos sociais, eu quero estar sempre engajada em muitos deles, isso faz bem. Não entenda como um cansaço, né? Entenda como uma forma de você administrar suas demandas emocionais de uma forma diferente. Claro que tem hora que você vai ter que dormir, óbvio. Mas não vamos ter sempre essa visão de que descansar é só ter que dormir. Não. Né? Eu sempre falo que tem cansaços que a gente precisa dormir e tem cansaços que a gente precisa de paz, né? Então, peraí, como que eu vou ter paz? Será que eu sair um pouco do cenário que eu estou inserida agora não me ajuda, não me é uma válvula de escape para que eu fique ainda melhor, né? Isso também é cuidar da saúde mental, né? A gente tem alguém falando aqui, ó, somos cobradas o tempo todo, e isso às vezes dói e cansa, né? A gente é cobrado pela sociedade, pelos outros, mas o que traz mais sofrimento é a cobrança que nós temos sobre nós mesmos, né? Então a gente precisa observar muito isso. A minha autocrítica, até fiz um post esses dias falando que eu desejo que a sua cobrança te motive e não te enlouqueça. Porque se eu me sinto tão cobrada, essa autocrítica tá a 1000 por hora, isso vai me enlouquecer, né? É diferente de uma cobrança que me motiva a ser melhor. Entendem? Com certeza, na prática, vocês sabem entender essa diferença, né? Do que me enlouquece e do que me motiva, certo? E aí, Gi, a gente não pode. Coloquem aí se faz sentido, façam perguntas, né? Colocações sempre contribuem muito, né? Aí a gente precisa entender também, né, nesse pontuar, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou mudar a partir de amanhã, né? A Ginessa, a Poliana falaram tanto da importância do autocuidado, de fazer coisas para mim, por mim. Como que eu vou fazer isso dentro do meu cenário atual, né? Dentro da minha realidade? Eu não dou conta, não tenho nada para ser mudado. Ah, tem sim, sempre tem, né? A gente sempre pode mudar algo. E aí a gente precisa entender algo que eu gosto sempre de trabalhar com os meus pacientes. Peça ajuda. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Porque às vezes a gente tem medo de pedir ajuda, né? Quem tem filhos, pede ajuda para alguém para ficar com os filhos, para você sair, para você poder sair com o marido sozinho. A avó às vezes adora ficar com os netos também e
né, não pede, ou pedir ajuda para uma amiga, pedir ajuda para qualquer coisa que seja, mas eu preciso pedir ajuda. Coisas bem simples que às vezes eu coloco também, assim, eu não tenho tempo de tomar um banho mais demorado, porque sempre tem alguém me chamando, eu sempre tenho coisas para fazer. Quem tem filhos é o filho batendo na porta o tempo todo, né? Enfim, assim, peça ajuda, fala, olha, agora eu vou entrar no quarto, eu quero 10 minutos para mim de silêncio, né? As mães que estão aí vão nos entender. Às vezes a gente só precisa de um tempinho ali de silêncio, né? De não fazer nada, que é tão bom. Mas enfim, cada um dentro da sua realidade. Não existe certo e errado. Cada um entende o que é, quais são as suas necessidades, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu gostava de fazer há alguns anos atrás, que hoje eu Isso. não tenho feito mais. Isso O é que eu muito gostava? importante de mudar, né? Porque às vezes a gente aprende a gostar do que o outro gosta. Não é verdade? Isso. Eu sei Uhum. que meu filho gosta de sorvete de chocolate. Eu só compro sorvete de chocolate para agradar ele. Eu gosto também, mas eu gosto mais de Sim. morango, mas eu compro de chocolate. Então, olha de novo a importância da gente conseguir, né, entender o que a gente gosta. Isso não, gente, isso não é pequeno, né? E aí agora falando dessa questão do segredo, o segredo é que não tem segredo, brincadeira. É assim, gente. Para eu conseguir introduzir o que eu quero explicar para vocês, tem um poema do Mário Quintana que ele fala assim. Eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem a moral do que eu vou falar. O segredo não é correr atrás das borboletas. É o quê? É cuidar do jardim para que elas apareçam, tá? Então, o que eu faço? Amanhã eu já quero acordar com autocuidado, com amor próprio, né? Quero ter amor próprio, vou fazer isso. Não é assim, não tem uma receita-chave para você ter um amor próprio, tá? Existem alguns passos que são importantes que a gente coloque de pouquinho em pouquinho em prática para que a gente vá avançando. Ninguém dorme de um jeito e acorda de outro. É uma prática de autocuidado, que eu vou falar as três questões aqui, que você vai colocando em prática aos pouquinhos para você avançar e ficar cada vez melhor nisso, tá? Por exemplo, quando eu falo do tripé do amor próprio, vamos entender você, né? Você é o amor próprio em pessoa. Três coisas que te levam a desenvolver o seu amor próprio. E isso faz muito sentido com a terapia cognitiva, que é a abordagem que eu e a Poliana trabalhamos, que ela fala o quê, gente? Não sou eu se eu não falar disso, eu sou apaixonada por esse tema. Tudo que a gente interpreta, né? Tudo que a gente vive, toda situação nos gera uma interpretação. A gente entende aquilo de uma forma. A maneira como a gente entende faz com que a gente se sinta de uma maneira, e a maneira como a gente sente faz com que a gente tenha uma reação ou um comportamento, tá? Então, nesse cenário, qual que é o tripé do amor próprio? 3 pontos, tá? Eu sei que vocês vão lembrar de muita coisa do que nós falamos, mas essas 3 é super importante que vocês lembrem. Autoconfiança, autoestima e autocuidado, tá? Então, o que é a autoconfiança, Genessa? Autoconfiança é o que você pensa sobre você, bem a grosso modo, tá? Eu dou conta, eu consigo, eu vou fazer tal coisa. Nossa, que legal que eu resolvi tal situação, conquistei tal cliente, resolvi tal situação no trabalho, nanana, sou boa no que faço, nanana. É o conceito que você tem, é o que você pensa sobre você, no sentido daquilo que te faz ter performance, sabe? Aquilo que te faz Segurança, né, de uma Gi? maneira que Faz te me traz sentir seguro, né? segurança, tá? Então, eu vou falar aqui sobre pensamentos e emoções, terapia cognitiva. Tenho total confiança para falar disso, né? Agora, chega aqui, Nessa, fala sobre, sei lá, fala sobre educação positiva com criança. Não tenho confiança em falar sobre isso, não, né? Então, não é uma coisa que eu me aventuro, preciso estudar mais. Agora, disso que eu falo, eu tenho confiança, tá? Esse é um ponto. A gente precisa avançar em autoconfiança para estar cuidando do jardim, tá? Qual que é o outro ponto? Gente, quem que é confiante aí? Fala para nós. Tem gente que está precisando desse tripé. Sim, a live vai ficar gravada para quem está falando, está perguntando. Então, autoconfiança é o primeiro ponto. Quem é autoconfiante, fala aí. Não é possível que não tenha ninguém autoconfiante aqui nessa live, gente. Outro ponto, autoestima.
que é autoestima? É muito mais do que você se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, tá? Não tem a ver com o cabelo, não tem a ver com a barriga, não tem a ver com a perna, com a roupa, não. Autoestima tem a ver em como você se sente com quem você realmente é. Se eu tenho pensamentos aí de insegurança, se eu não me acho uma pessoa boa o bastante, eu posso guardar tudo isso dentro de mim. Se eu tô no meio das pessoas, talvez eu fique mais reclusa porque a minha autoestima não tá boa para eu me expressar e mostrar quem eu realmente sou. Entende? Então, sabe aquela coisa de tipo, ai, não, deixa quieto, não quero falar, ai, vai que a pessoa ri de mim. Quem tá com a autoestima bem, gente, quem tá com a autoestima boa, não liga para esse tipo de coisa, porque eu garanto o meu valor. Tem a ver com as emoções que eu sinto a respeito de mim mesma, tá? Então, autoconfiança é aquilo que eu penso, aquela confiança que eu tenho, né? Obviamente, né? Até redundante. Mas é a confiança que eu tenho a respeito de mim mesma. Autoestima é o que eu sinto a respeito de mim mesma, tá? E o autocuidado é o que eu faço, que a Poliana falou no início, que ninguém pode fazer por mim, mas que me favorece todas essas outras coisas, que é autoestima e autoconfiança. Então, autocuidado pode ser eu, sei lá, ter que fazer a minha unha, eu cuidar do corpo, ir para academia, ter isso como uma disciplina, andar de bicicleta, fazer o cabelo, cuidar dos meus preventivos, das questões médicas. Gente, essa questão do cuidado com o aspecto físico, no sentido de manter exames em dia, preventivo, oftalmologista, vai mais para essa área do autocuidado físico, entende? Quando a gente cuida disso na gente, a gente valoriza a necessidade da gente estar bem, tá? Porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui tá tudo com pediatra, exame de filho, vacina, tudo, ó, redondinho. Aí você pergunta, quando que você fez o último preventivo? Ou então, quando foi a última vez que você tirou aí, sei lá, uma tarde para ir no salão, fazer uma coisa que você goste para se sentir mais bonita, né? Essa parte do autocuidado tem muito isso, da parte física, entende? Então, quando eu cuido disso, eu organizo a minha rotina para que eu possa cuidar de mim, eu estou valorizando o momento que é importante para mim. Isso já é amor próprio. Entendem? Então, é autocuidado, autoestima e autoconfiança. Esses 3 pontos te levam ao amor próprio, tá? É todo um conjunto. Então, não tem como eu ter amor próprio se eu não tenho uma boa autoestima. Não tem como eu ter amor próprio se eu penso que, eu não vou aceitar fazer aquele trabalho lá porque eu sou uma fraude, eu não sou boa o bastante, então eu nem vou fazer. Peraí, sua autoconfiança não tá legal. Entende? Então, esses 3 pontos é algo muito importante para que você cuide, que você coloque em ordem na sua vida, para você exercitar e desenvolver o amor próprio, tá? Então, os segredos são 3 pontos que a gente precisa exercitar. Tem uma receita para cada um deles? Resposta individual. Cada um reage de uma maneira, o que pode ser importante para Maria, pode não ser importante para Joana, né? Então, por isso que você tem que entrar num processo de autoconhecimento e entender qual que é a sua real necessidade para que você possa avançar nisso aí. Tá bom? Por isso, né? Que ótimo, né, gente? Que riqueza de explicação, de explanação da Ginêsia. Obrigada, Gi. Foi maravilhoso, né? Muito excelente profissional, né? Muito rica essas contribuições. Gi, e aí é tão importante a gente falar, né, sobre as outras questões também que envolvem, né, o amor próprio. E também por isso que a gente fala desde o começo, não existe certo e errado para aquelas denominações que a gente tem, para o nosso entendimento sobre o amor próprio. Porque como a Ginessa colocou, às vezes o que é importante para mim não vai ser importante para minha amiga, não é importante para o meu marido, não é importante para o meu colega de trabalho. Por isso que é tão individual e não existe certo e errado. Cada um vai seguindo
né? E tudo, todas as respostas. Ontem eu postei, hoje também eu postei sobre as respostas, sobre a caixinha de perguntas, né? Talvez alguns viram no meu Instagram, mas foram as mais diversas e todas corretas, porque cada um tem o seu olhar. E muitas vezes a gente não consegue resumir também amor próprio lá numa caixinha de resposta. Tem pessoas que É fizeram verdade. 4, 5 caixinhas, porque é muito amplo, são várias questões. E aí eu quero colocar para vocês também, a gente falou muito, né, dessa questão do autocuidado, do que você faz na parte externa, mas a gente precisa entender que o amor próprio também vai além. O amor próprio, ele diz respeito de algo muito importante, assim, o que eu permito que o outro faça comigo, sabe? Diz respeito ao respeito que eu me dou enquanto pessoa, o respeito que eu me dou para o meu corpo, para aquilo que eu permito que as pessoas façam comigo, falem comigo, né? O tom de voz, dentro de relacionamentos abusivos, a gente vê muito isso, essas permissões, né? Porque eu vou me acostumando, as pessoas eu percebo se acostumam dentro de um relacionamento muitas vezes tóxico, porque ela aprendeu, ou foi o único contato, a única referência que ela tem, né, ali de vivência afetiva, e ela vai acreditando que assim, amor deve ser isso, relacionamento é isso aqui que eu conheço. E ela cresce dentro de um ambiente onde esse amor próprio, ele acaba não sendo desenvolvido, né? Eu não Daí a consigo me importância. impor, né? Não consigo impor os meus limites, eu não consigo entender. Por isso que no processo de terapia é tão importante a gente levar o nosso paciente a compreender, né? O que que tem te deixado assim? O que que tem contribuído? E a gente vai descobrindo que muitas vezes ela está dentro de um relacionamento abusivo, não precisa necessariamente ser abusivo, mas dentro de um relacionamento onde ela não recebe elogios, onde ela não consegue proporcionar, onde ela não consegue favorecer as suas vontades, onde é só o outro, né, o desejo do outro que predomina, onde ela não consegue vestir uma roupa que ela gosta, ou deixar o cabelo do jeito que ela gosta, né, ou comer alguma coisa que ela gosta. Tudo que ela faz, ela é criticada, né? Não recebe elogios, então a gente precisa entender esse lado também do amor próprio, como Exatamente. aquilo que a gente vai permitindo. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai conseguindo compreender, assim, eu posso mais, eu sou muito mais do que só isso, então eu preciso começar a me posicionar mais também, Sim, né? Poliana. Existem pessoas que têm um histórico de sofrimento muito intenso, né? A gente acaba tendo acesso a coisas muito especiais, muito importantes que as pessoas viveram, e existem histórias muito traumáticas, existem histórias muito tristes, né? E entra muito nisso que você está falando. Às vezes a pessoa ela já foi tão maltratada na vida que ela aprende a aceitar pouco. Porque ela mesmo depende, ela duvida do valor que ela tem, né? Então, no meu primeiro casamento não deu certo, eu era maltratada. Arrumei um outro relacionamento, também me maltratava. Nem vou sair, porque é igual. Ou então aí o marido deixa, entra num terceiro casamento, onde também é maltratada. Aí as pessoas falam assim: isso aí é o dedo podre, você tem dedo podre para homem. Mas ninguém tem, e talvez poucas pessoas têm isso de auxiliar uma pessoa que passa por situações assim a perceber que ela se mantém num ciclo, né, onde ela não consegue romper os padrões de pensamento que ela tem sobre ela mesma, né? Porque eu sempre falo assim, a gente nunca pode começar um processo de mudança achando que o outro vai mudar por mim, né? A gente não é centro de reabilitação também para mudar outra pessoa, né? A gente pode auxiliar, a gente pode ser um suporte, mas pegar essa responsabilidade é a gente entender que a gente pode se frustrar muito mais. Então, peraí, até onde que eu realmente posso auxiliar isso? Ou eu tô me colocando numa posição de inferioridade, né? Porque se eu me coloco numa posição de inferioridade, eu estou duvidando do meu valor, né? Eu sempre ensino para os meus pacientes, para os meus filhos, e falo isso quase todos os dias, né? A gente só fica onde é valorizada, tá? A gente não precisa de purpurina todo dia, não precisa ficar falando, você é isso, você é aquilo.
porque não são as palavras, é a maneira como as pessoas nos tratam, né? Então, se eu percebo que eu não sou tratada de uma maneira digna, de uma maneira boa, eu tenho que entender o que está acontecendo nesse cenário. Será que são os pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesma que me deixa perpetuada numa situação assim que eu não consigo sair, né? Então, e o nome disso, gente, a gente perceber isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não é saber que cor que eu gosto, qual que é meu sonho na vida. Não é só isso. É a gente entender como a gente funciona mediante conflitos. Porque aí eu sei que se eu tô dentro de um conflito, qual que é a minha tendência a reagir, né? Qual que é a maneira mais assertiva para eu me envolver nesse cenário, né? Então, é muito importante que a gente não entenda amor próprio só com esses cuidados que a gente estava falando antes, que é a pontinha do iceberg, né? Foi muito importante você posicionar isso, porque isso é muito abrangente no sentido da gente aceitar um estilo de vida, às vezes, inferior ao que a gente quer viver, emocionalmente falando, né? Às vezes, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir desejada, eu quero me sentir querida onde eu tô e eu não me sinto dessa forma. A gente precisa exercitar esse autoconhecimento para entender qual que é a nossa parcela nesse sentido, tá? De não tomar decisões, tá? Tem alguém que E falou aí, assim, pode falar, É, se a gente for pensar, né, Genessa, vamos imaginar uma pessoa que vive dentro de um ambiente assim, de um relacionamento, não só relacionamento afetivo ali, né, do parceiro, do cônjuge, mas relacionamento familiar mesmo, claro. onde ela é minada ali diariamente de críticas, né? Ah, você é feia, você é gorda. Se eu não te quiser, ninguém vai te querer. Você tem que agradecer a Deus porque eu te quis, né? As pessoas são bombardeadas com falas. Isso vai desenvolvendo crenças tão negativas e vai se tornando tão enraizada, porque aí a pessoa já tá, às vezes, tá acima do peso, ou o cabelo não tá legal, né? A pele. E aí ela recebe críticas, mais bombardeio em relação àquilo que ela já tá vendo como negativo, como inferior, pronto, né? Que motivação que ela vai ter ali para querer fazer algo, para se arrumar, para sentir, nossa, eu não estou muito legal comigo, mas meu marido ou meu parceiro, minha esposa me valoriza, me elogia, né? Não só o físico, mas valoriza o que eu faço, valoriza a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com as situações, são as valorizações diárias. Então, tudo isso vai diretamente no nosso amor próprio. Não tem como a gente falar sobre amor próprio tirando de cena todo esse impacto, né? Das relações. E falando de relações e de amor próprio, desse impacto, a gente precisa pensar que nós estamos entrando num momento agora, né? Final de ano, festas, comemorações, confraternizações. Muitas pessoas vão estar junto da família, outras não. Mas a gente tem que entender também, falando de relacionamentos, que nem toda família é amor, nem toda família é acolhimento. Existem famílias que são verdadeiramente tóxicas, que fazem mal, que você fica aí o ano inteiro trabalhando seu amor próprio, aí você chega numa reunião familiar e essa sensação que você tentou construir ao longo do ano se desfaz justamente por esse tipo de crítica que você está falando. Então, não fica vinculado apenas ao relacionamento com o parceiro, né? Isso tem a ver com relacionamento com o pai, com irmãs, com irmão, com mãe, né? Eu tenho certeza que muitos conhecem um familiar, se não for da sua família ou de alguém, que tem muito isso da crítica, né? Então, isso igual você falar, você é gorda, você é feia, você não vai arrumar esse serviço porque você é gorda. Então, assim, esse tipo de coisa mina o autoconceito da pessoa, né? A forma como ela se vê, a autoestima dela, a autoconfiança, e tem uma repercussão, sim, no amor próprio. Mas nem vamos falar muito disso, né, Poli? Que isso aí já é assunto para outra live. Hoje a gente está aqui falando dessa questão do amor próprio e já também estouramos nosso horário, né? Já é 8h30. Então, vamos finalizando o nosso encontro hoje aqui. Enquanto isso, vou deixar que alguém vá falando. Se tiver alguma pergunta, eu quero ler uma frase que a Diane falou. Você tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido, né? Exatamente. Muito, muito de acordo com o que a gente estava falando. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Algum comentário antes da gente encerrar?
né? Já quero agradecer a Poliana por essa parceria, né? A Poliana mora lá em Água Boa, eu moro aqui em Sorriso. E ainda bem que a gente continua mantendo esse contato, porque ela, vocês viram, né, gente? Ela é maravilhosa. Ela é uma querida. E fico muito feliz de ter você como minha parceira profissional, viu, Poli? Igualmente, Gidense, é muito bom, né? Poder ter esse momento e ter você aqui como parceira, sempre, né? De trabalho, a gente está sempre trocando figurinhas e compartilhando ideias. A Ginês é uma profissional que eu me espelho, né? Extremamente envolvida aí com a clínica, extremamente empoderada e que empodera outras mulheres, né? Isso é muito bom, né? Muito Estamos feliz. no caminho propósito de vida, né, Ginês, é muito parecido, que é fazer com que as pessoas consigam realmente ressignificar suas crenças negativas, que elas consigam visualizar, enxergar todo esse potencial, que às vezes a gente acha que, nossa, eu preciso fazer coisas grandiosas para estimular, para desenvolver o meu amor próprio. E hoje a gente conseguiu compreender que não. A prática, o desenvolvimento do nosso amor próprio, ele começa com pequenos mini hábitos que a gente vai mudando e colocando em prática no nosso dia a dia, Aos né? pouquinhos. Entender que eu preciso fazer isso por mim, não é egoísmo, tá? Então, compreendendo as diferenças aí, que foi o tema da nossa live, praticar o amor próprio não é egoísmo. Praticar o amor próprio é se amar, se cuidar, para que eu consiga oferecer para mim e para o outro o melhor, né? Até Eu só vou porque conseguir oferecer para o outro, eu só vou oferecer para o outro algo bom se eu estiver bem comigo em primeiro lugar, né? e a gente é feliz no coletivo, né? A primeira vez que eu li essa frase foi de uma amiga psicóloga também, que se formou comigo, a psicóloga Cíntia, e ela fez um post maravilhoso e isso ficou muito gravado para mim, né? Não adianta eu estar bem sozinha, né? A gente é feliz no coletivo. Então, se eu vou ser feliz no coletivo, com as pessoas que eu amo, eu preciso aprender a cuidar de mim, né? Porque fazer terapia não é só sobre mim, né? Fiz um post esses dias falando também, gente, quem é novo aqui tem bastante conteúdo sobre isso lá no feed, tá? Falando que a gente não faz terapia só por nós, a gente faz por quem a gente ama. Porque às vezes a forma E como eu para falo a com gente meu melhorar parceiro, a forma, né? Como a gente lida com o outro. a forma como eu lido com o outro é sofrimento para o outro. Então, isso é algo muito importante para a gente valorizar, né? Praticar o auto-perdão e o perdão ao outro, né? Perdoar também, né? Auto-perdão é algo que a gente precisa, né, falar. Antes da Gi falar sobre o livro, que ela tem um capítulo maravilhoso aí nesse livro, eu quero agradecer, antes que o Instagram nos corte aqui, agradecer demais a cada um de vocês que esteve aqui, que acompanhou, que colocou as suas colocações, perguntas. Desculpa se a gente não conseguiu ler todas, é que vai passando, fica em cima, a gente não vê. Mas eu espero que tenha agregado. A live vai ficar gravada. Coloquem lá nos comentários o que vocês acharam. Se ficou alguma Por pergunta, favor. coloca a pergunta lá que a gente vai responder sim, né? E muito, muito obrigada, né, por vocês terem nos acompanhado, ter dedicado esse tempo para nos ouvir. A Ginessa vai falar agora desse livro Vou dela. falar rapidão, gente. Olha esse livro aqui, ó. Emoções. Como utilizá-las a seu favor. Esse aqui é um livro, gente, correndo, que eu vou falar. De 9 coautoras, tá? Que cada uma abordou dentro da sua prática aí profissional como lidar com as emoções. E justamente o capítulo que eu falo aqui é para a gente aprender a identificar os nossos pensamentos, entender a relação dos pensamentos com as emoções e os comportamentos, que tem a ver com isso que a gente abordou aqui na live. Se você gostou do assunto, se você tem essa ideia de avançar em autoconhecimento, o livro ele é muito bom, fala de educação, de disciplina positiva, fala de técnicas inovadoras, tá? Para tratamento de traumas, então vale muito a pena. Quem tiver interesse em conhecer mais e ler a descrição do livro, tem aí no link da minha bio, direciona para o WhatsApp do meu consultório e também para o link da compra do livro, que tem lá a descrição, tá? Então, eu espero que vocês gostem bastante. Não podia deixar de falar desse livro, gente, que é um filho também que nasceu, né?
Mas, gente, então é isso. Vamos finalizar a nossa live. Quero agradecer, né? Como a Poliana já falou, pela presença de vocês. Foi muito enriquecedor e sempre muito bom conversar com pessoas que a gente gosta, né? Gosto muito da Poliana, é minha amiga querida mesmo. Fui no casamento dela e ela nunca nem veio me visitar, gente. Eu preciso falar isso toda vez. Quem sabe um dia, se o marido dela estiver assistindo, ó, eu tô lembrando, viu? Quem sabe quando ela vier na minha casa, a gente faz uma live juntas, né, Poli? Que a gente fala de Uma no psicologia, quarto e uma na o sala, tempo né? todo mesmo, né? Então tá, Verdade. gente. Boa Muito noite. A bom. live vai ficar salva, tá? E a gente agradece muito a participação de vocês aí com a gente. Tchau, gente. Muito obrigada. E cultivem, tá? Colocar em prática a partir de amanhã, tá? Responsabilidade que vocês saem daqui realmente assumindo esse compromisso, não comigo, não com a Ginessa, mas com você mesmo, né? O que Exatamente. que eu posso fazer, né? Que é aquilo que ninguém pode fazer por mim. Por onde eu vou começar? Né? Não precisa serem práticas grandiosas, porque às vezes a gente pensa, nossa, se eu não fizer algo muito grande, é melhor que eu nem faça. Eu dou sempre o exemplo da atividade física, que eu incentivo muitos pacientes também. Se eu não fizer 1 hora de caminhada, melhor que eu nem saia de casa. E não é aí, né? Se eu fizer 15 minutos, eu já saí daquela zona de conforto, eu já estou me comprometendo com a mudança. Então, o processo de mudança é esse, é um degrau de cada vez para a gente chegar lá onde a gente quer, né? É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Obrigada gente. Boa pela noite. participação. Boa noite. Obrigadão. Até mais.